Nesse vídeo eu vou explicar quanto que você tem direito de receber indenização por danos morais. Todos sabem que atualmente qualquer coisa é motivo para uma pessoa buscar a justiça e pedir indenização por danos morais. Mas o judiciário tem muita cautela no julgamento desse tipo de processo. E muitos juristas já dizem que o dano moral virou uma indústria. Ao julgar os pedidos de indenização por danos morais, os juízes têm tentado distinguir os meros aborrecimentos diários das situações que realmente representam uma ofensa à honra, à dignidade e à reputação de uma pessoa. Eu tive um caso em que uma pessoa recebeu de um cliente meu uma cobrança, mas ele mandou errado, não era para aquela pessoa. Quando ele se deu conta do equívoco, ele, na hora, chamou ela, explicou a situação e pediu desculpa. A mensagem de cobrança, por sua vez, era extremamente sutil e respeitosa. Não satisfeita, a pessoa ingressou na justiça pedindo indenização por danos morais. E o que mais me surpreende não é a pessoa ter entrado na justiça para pedir indenização, é o advogado ter aceitado entrar com esse tipo de ação. Pois bem, o processo foi julgado, o juiz entendeu que não foi o caso de danos morais, mas sim um mero aborrecimento cotidiano que não abalou a moral dela, a honra, tampouco a reputação. O advogado, não satisfeito, recorreu da decisão, a qual foi mantida pelo Tribunal de Justiça. A gente tira duas lições desse caso. Número 1, os juízes estão tendo muita cautela ao processar e julgar os pedidos de indenização por danos morais. E 2, tem muitos advogados que não filtram as ações e ingressam com qualquer tipo de processo, o que é lastimável para a comunidade jurídica, porque atrapalha todo o judiciário e os operadores do direito. Então vamos entender o que caracteriza um dano moral. Dano moral é o termo jurídico utilizado para descrever lesões ou violações de natureza não patrimonial, ou seja, aquelas que não afetam diretamente o patrimônio da pessoa, mas sim a sua integridade moral, a sua honra, a sua reputação, dentre outros aspectos imateriais. Dentre os critérios para determinar a existência do dano moral, podemos incluir ofensa à honra, à dignidade e à reputação da pessoa. O dano moral geralmente ocorre quando há ofensa à honra, à integridade ou à reputação de uma pessoa, como uma calúnia, uma difamação, uma injúria, discriminação, dentre outras. Um exemplo clássico: espalhar um boato de que determinada pessoa cometeu um crime. Isso certamente afeta a honra e o bom nome da pessoa, e isso sim caracteriza um dano à moral. Intensidade do sofrimento. Esse requisito é muito importante, porque ele que vai determinar o quanto indenizatório, ou seja, o valor da indenização. Então, os juízes levam em consideração o impacto do evento danoso na vida da vítima, ou seja, o dano emocional que ela sofreu, humilhação, angústia, vergonha, dentre outros aspectos imateriais. Circunstâncias do caso. Isso também é muito importante. Os juízes costumam analisar as circunstâncias em que ocorreu o dano, a posição das partes envolvidas, a culpabilidade de quem causou o dano, dentre outros aspectos importantes para identificar se houve o dano moral e também para se arbitrar o valor da indenização. Culpa do agressor. A culpabilidade do agressor também é muito importante para a identificação do dano moral. Ele agiu de modo proposital, negligente, com dolo? Isso também é levado em consideração na hora de analisar o caso e arbitrar o valor de indenização. E impacto na vida da vítima. Outro requisito de suma importância.
e nesse impacto estão inclusas as consequências do evento danoso na vida da vítima. Por exemplo, uma modelo que sofreu um acidente de carro e ficou com uma cicatriz no rosto. O impacto do evento danoso na vida dessa pessoa é extremamente grave, porque além dela ficar com uma marca no rosto, ela também não poderá seguir a sua carreira profissional. Portanto, o impacto para essa pessoa é muito maior do que para uma outra que não trabalha com a imagem. E, obviamente, existem outros tantos aspectos que são analisados pela justiça em cada caso concreto para determinar se houve o dano moral e também para determinar o valor de indenização. Exemplo de dano moral grave. Um trabalhador que em um acidente de trabalho acaba perdendo a sua mão. Nesse caso, além do fato em si causar um grande abalo moral à pessoa, ele também não terá a mesma aptidão física para seguir trabalhando. Pode ser que até mesmo ele não consiga mais exercer uma atividade laboral. Diante disso, o valor da indenização ele deve ser grande, porque ele tem que compensar o dano e as consequências que a vítima sofreu em razão do evento danoso. Já um exemplo de dano moral leve é a famosa inscrição negativa junto aos órgãos de proteção ao crédito. Aqueles casos em que a pessoa é inscrita indevidamente. Muito embora se reconheça que exista um dano ao bom nome da pessoa, o valor de indenização tende a ser baixo, oscila entre 2 a 10 mil reais no máximo. Lembrando que se a pessoa já tinha o nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito e sofre uma inscrição indevida, geralmente os tribunais têm entendido que ela não pode reclamar indenização por danos morais, uma vez que o nome dela já estava negativado. E o que é necessário provar para ter sucesso num pedido de indenização por danos morais? Obviamente que é necessário demonstrar o fato e o abalo à moral da pessoa. Além disso, outras circunstâncias do caso devem ser demonstradas ao juízo para que ele tenha condições de arbitrar o valor da indenização. Ou seja, não é possível simplesmente ingressar com o processo, alegar que sofreu danos morais e não comprovar absolutamente nada, salvo naqueles casos em que o dano moral está na própria causa. Ou seja, em alguns casos, a ocorrência do dano moral é presumida considerando o próprio fato em si, como, por exemplo, a inscrição negativa e indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito. A jurisprudência entende que a inscrição negativa causa por si só, independentemente de qualquer outra comprovação, um abalo ao bom nome da pessoa. Lembrando que é sempre bom comprovar o dano e sua extensão, pois isso pode ser determinante para o juiz arbitrar um valor maior de indenização. E você sabe o que é dano moral estético? É uma categoria específica de danos morais que ocorre quando há lesão ou violação da integridade física de uma pessoa. Ela ocorre quando há uma ofensa à aparência física de alguém, causando dor emocional, sofrimento psicológico, humilhação e um impacto negativo na sua autoestima. Vou dar uns exemplos de danos morais estéticos. Acidentes que resultam em deformidades permanentes, cicatrizes visíveis ou danos estéticos significativos. Um exemplo clássico, uma pessoa que se acidenta e fica ali com uma cicatriz no rosto. Procedimentos estéticos mal sucedidos que resultem em deformidade ou alterações indesejadas na aparência física. Recentemente eu vi um caso que está bem famoso nas redes sociais de uma menina que fez uma harmonização facial. Dentro dos procedimentos da harmonização, ela fez um preenchimento labial. Depois de um tempo, ela começou a sentir dor e inchaço. E aí ela procurou a profissional que fez, que não resolveu.
ela foi para outros médicos, porque aquilo começou a inchar, começou a necrosar, e aí ela descobriu que, na realidade, o produto utilizado para fazer o preenchimento era um silicone industrial, enfim, um produto que não era adequado para esse fim. Resultado, ela teve que tirar toda a boca. Hoje ela não tem os lábios. Então ela ficou com uma deformidade permanente em razão de um procedimento estético mal feito com a utilização de um produto que não era adequado para aquele fim. Lesões que causem danos estéticos permanentes, como queimaduras ou mutilações. Ofensas ou agressões que resultam em danos físicos visíveis, como cortes, hematomas ou ferimentos. Aqui a gente pode citar uma briga, né, em que uma das partes acaba ficando com uma deformidade, com alguma cicatriz. Isso também é caracterizador de indenização por danos morais estéticos. E o valor da indenização? Como que ele é fixado? Então, cada caso é analisado individualmente. Mas o que os juízes costumam analisar para arbitrar o valor da indenização por danos morais? Vamos lá. Extensão do dano. Isso é muito importante entender quais são as consequências e a extensão que o dano causou na vida da vítima. E aí eu trago de novo o exemplo da modelo que sofreu lá uma cicatriz no rosto e que não pôde mais trabalhar. Nesse caso, o dano moral é relevante e as consequências do evento danoso na vítima também é muito grave. Portanto, a extensão do dano deve ser utilizada para o arbitramento da indenização por danos morais. Circunstâncias do caso. Como o caso aconteceu, a relação das partes envolvidas, a idade das partes envolvidas, a posição social das partes envolvidas. Tudo isso também é avaliado pelo julgador na hora de arbitrar a indenização por danos morais. Precedentes jurisprudenciais. Os outros julgados anteriores servem de referência para os novos. Portanto, é importante, quando o advogado faz o pedido de indenização por danos morais, trazer outros casos semelhantes já julgados para que o juiz que vai julgar a causa possa ter uma referência. Capacidade econômica das partes, isso é muito importante. Vamos lá. Não adianta um milionário ser condenado a pagar um valor irrisório de indenização por danos morais. Assim como também não adianta uma pessoa extremamente humilde ser condenada a pagar um valor exorbitante de indenização por danos morais. A gente precisa lembrar que o dano moral, a indenização pelo dano moral, também tem caráter punitivo para a pessoa que causou o dano. Portanto, para se arbitrar o valor de indenização, o juiz precisa considerar as condições econômicas de quem causou o dano e também as circunstâncias do caso em si. E o princípio da proporcionalidade, ou seja, o valor da indenização tem que ser proporcional ao abalo sofrido pela vítima. E outras coisas também precisam ser levadas em consideração, como, por exemplo, se a vítima contribuiu de alguma forma para o evento danoso. Esses são alguns dos requisitos utilizados pelos julgadores para o arbitramento da indenização por danos morais. Mas obviamente que existem outros tantos e cada caso é julgado individualmente com base nas suas peculiaridades. Lembrando que o nosso Código de Processo Civil determina que o advogado deve indicar na petição inicial o valor a ser requerido de indenização por danos morais. Ou seja, quando for apresentado o pedido, é necessário constar o valor que a vítima almeja de indenização por danos morais. Inclusive, o pedido de indenização por danos morais, se inferior a 20 salários mínimos e não tratar de uma matéria complexa, é possível ser requerido sem o auxílio de um advogado junto ao juizado especial civil. Mas é muito importante saber como fazer o pedido, as etapas do processo, onde ingressar, enfim, detalhes importantes que permeiam o juizado das pequenas causas. Pensando nisso, eu criei o curso Juizado Especial Cível para Leigos, na qual eu explico
tudo o que é necessário saber para ajuizar uma ação nas pequenas causas sem estar assessorado por um advogado. Vou deixar o link do curso aqui. Aliás, vou deixar o link aqui de um outro vídeo que eu fiz na qual eu falo sobre cobrança indevida.